Salve, salve aos nossos internautas que nos acompanha pelo canal ARN Esporte. Hoje, o primeiro programa. Vamos falar das polêmicas 2027 do Brasileirão da Série A de 2025. E tá aqui os comentários de Arnilson de Assis para falar melhor dessas polêmicas dos árbitros, né, Arnilson? Arnilson, boa noite, Arnilson. Boa noite, Cláudio. Estreando aí o programa número 1, Zona de Ataque. Nós vamos falar da 27ª rodada do Brasileirão, mas nós vamos falar de polêmica, muitas polêmicas no jogo do Bragantino 1, Grêmio 0, no jogo também do Vasco 4 em São Januário, o Vitória mais uma vez perdeu 3-0, e vamos falar do jogo aí que mais se falou no YouTube, né? São Paulo 2, Palmeiras 3. É isso aí. Boa noite pro nosso diretor Ernison. Ernison, ó, já tá afiado aí, Arnilson. Daqui a pouco vamos falar, Arnilson, desse grande jogo, Bragantino 1, né? Grêmio 0, jogo polêmico. O Arnilson vai trazer esse grande jogo aí. Arnilson, o que você tem para falar pra gente desse eu digo do trio de arbitragem, do VAR, porque por enquanto ainda está deixando a desejar tanto o VAR como o juiz. Eu quero que você traga essa polêmica que teve entre Bragantino 1 e Grêmio 0. Traga pra gente, por favor. Você fala assim, a arbitragem, né? Mas no caso aqui, a gente está centralizando, focalizando exatamente o árbitro e o VAR. O árbitro e o VAR são decisivos nas tomadas de decisões. Então, um jogo que poderia terminar 0-0, terminou 1-0 para o Bragantino. O árbitro do jogo, o senhor Lucas Casagrande. E aí o Grêmio reclamou muito. Uma bola alçada na área, aí aqui ele empurra para cá, empurra para lá, alguém cai no chão, o jogador do Bragantino cai no chão, o árbitro sai desesperado correndo e aplica cartão vermelho no Walter Kahneman. Pênalti para o Bragantino. Bragantino vai, marca o gol, liquida o jogo, terminou 1-0. O Grêmio foi prejudicado, né? O jogo foi lá em Bragança Paulista e o senhor Lucas Casagrande está afastado do quadro de árbitro, do quadro de arbitragem do Brasileirão, até que a CBF o reative novamente. Lembrando que no ano passado disseram que ele passou por uma reciclagem e hoje já não fala mais reciclagem. Então, Cláudio, falando sobre o jogo do Bragantino e Grêmio, era um jogo que podia ter terminado 0-0, sem ter a interferência decisiva da arbitragem. Que aconteceu? Um lance normal, a bola alçada na área, um empurra daqui, outro empurra dali. Aí todo mundo fala que o futebol é um jogo de contato. Com certeza. Caiu um jogador do Bragantino em campo e o árbitro foi lá. Encontrou um lá, o Walter Kahneman, que não estava no lance, ele não tem nada a ver com o jogador que caiu, né? Expulsou o Walter Kahneman e marcou um pênalti para o Bragantino. Sabe qual foi o resultado do jogo? Bragantino 1, Grêmio 0. Arnilson, é importante falar para os nossos internautas que nos acompanham, né, Arnilson, sobre que eles foram afastados, né? Então, já que sirva de lições para os próximos árbitros que venham apitar um jogo que não, eu digo assim, que não apitar bem aquele jogo, né? Então, tem que a FIFA, a CBF, eles têm que fazer algo, né? Tem que fazer algo contra o árbitro e contra o VAR. É por isso que eles foram afastados, né? Sim, Cláudio. Então, o árbitro do jogo do Bragantino e Grêmio é o senhor Lucas Casagrande. E o VAR, eu acabei não encontrando aqui o nome do VAR, também está afastado, né, Cláudio? E prejudicou demais, demais aí o Grêmio, viu? É uma pena que não tem punição para a arbitragem, né? Simplesmente retira, daqui a pouco ele volta a apitar novamente. Para mim, já deveria ser banido. É um jogador de futebol envolvido com esse negócio de aposta aí, porque disse que ia tomar o segundo cartão amarelo, alguém apostou, ganhou muita grana, e aí o caso foi, inclusive, o STJD, foi para o Ministério Público,
e o jogador vai ficar suspenso por 12 partidas e alguém pediu para que ele fosse extinto, retirasse do futebol brasileiro. Olha só, o jogador recebeu o amarelo e aí, porque alguém apostou e ganhou, alguém pediu para expulsar ele do mundo do futebol. E o árbitro que causa um problema desse tamanho, Cláudio, um erro de arbitragem é uma coisa muito séria, prejudica o jogador, a carreira do jogador, do time, do torcedor, do treinador, cara, da tabela, de outros times que estavam ali querendo um jogo limpo. Olha, sinceramente, errou uma vez, duas vezes, acabou, cara. Acabou o futebol. Futebol tem que eliminar arbitragens ruins e árbitro de VAR também ruins. A gente vai trazer essas polêmicas já no final do quadro, viu, Anilson? A gente vai trazer todas essas polêmicas aí sobre cartões, sobre, né? Então, a gente vai falar agora do jogo Vasco 4, Vitória, que também é polêmico, 3. Eu quero que você me fale aí do Fernando, como que ele chegou a apitar um jogo desse, né? Que chega aos olhos de quem assiste, do torcedor brasileiro, vê que é sem escrúpulo, Arnilson, eu falo assim essa palavra, porque por que os árbitros, né, os juízes da partida, eles não estão apitando com mão de ferro o que é para apitar e está apitando o que não é para apitar. Então tá ao contrário, Arnilson. Eu quero que tu me fale um pouco do Fernando sobre esse jogo Vasco 4 e Vitória 3. Claro, isso que você está falando aí nos leva àquela questão que muitos falam. Cada árbitro tem suas próprias regras. Então não segue o mesmo padrão de arbitragem de um. Ele mesmo, sozinho, cara. É incrível. Ele apita um jogo, tem um determinado critério. No outro jogo, o critério muda. E às vezes, na mesma partida, numa falta que ele deu amarelo, mesmo lance, um lance semelhante, ele não dá amarelo. Cláudio, você tem uma ideia? Tem árbitro que fala assim: olha, você fez 1, 2, 3, 4, 5 faltas. Não é basquete. Basquete, o jogador é punido por falta, né? A equipe é punida por falta cometida. Futebol não, cara. Se a falta é para amarelo, não tem que avisar, não. Já dá amarelo. Então vamos falar aqui do jogo, né? Vasco 4. Vasco está em recuperação, né? Vasco 4 e Vitória 3. Então, muita reclamação do time. Teve, Arnilson, não te cortando, teve uma expulsão aí do Carlinhos do Vitória, né? Que favoreceu o Vasco da Gama. Se não me engano, foi bom, Carlinhos, né? Carlinho, né? Foi o então Carlinhos. A gente viu muita reclamação do Lucas Halter reclamando da arbitragem. E olha só, cara, o seu Fernando Mendes, abreviando, o nome do rapaz é muito bonito. Olha, árbitro estreante, primeira vez que ele estava apitando um jogo da Série A, né? O senhor Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, nome bem comprido, um árbitro de 32 anos, e aquele lance lá, né? Parece que está abatido, né? Expulsou o jogador do Vitória. Sim, Cláudia, eu estou olhando aqui na minha anotação, posso estar enganado, que foi expulso, né? Foi o Lucas Halter, né? Um jogo assim frenético, de 7 gols e 3-3, o Vitória com um jogador a menos e o Vasco lá no apagar das luzes, nos minutos finais, como chamam no meio futebolístico, né? Na bacia das almas, o Vasco lá faz o 4º gol para tristeza de toda a torcida do Vitória. E para a alegria da torcida do Vasco foi no São Januário, né? Ele mostrou que tá jogando. O Vasco tá cada vez mais subindo ali a tabela, né, Arnilson? Então, do jeito que você tá falando aí, a gente deve esquecer a arbitragem, né? Que tá falhando, né? Exatamente. Então, esquece do árbitro, que eu digo que é muito importante nesses jogos, principalmente esse rapaz que foi apitar aí, Arnilson, é o primeiro jogo que ele apita, muita responsabilidade para apitar um jogo desse, de grande porte. E em São Januário, né, Cláudio, você sabe que São Januário a torcida fica em cima, é muita pressão, é uma panela de pressão, e o árbitro despreparado. E quando explode ali, Anilson, ainda foi bom para ele, porque está no São Januário, e a maior torcida que está lá é a do Vasco da Gama.
realmente não foi bom, né, Cláudio? O bom é que se ele tivesse se comportado direitinho, né? Mas aí quem apita, né, é o juiz, né? É o juiz é que Imagina, na apita. estreia, o árbitro Já faz isso apita aí. mal, cara. Mas será que ele vai ser chamado também para dar uma retrancada Mas nele lá, Nilson? o futebol brasileiro, né, tem muitas coisas de futebol amador. O árbitro de futebol, ele não é um profissional do apito. O apito é uma função secundária, é um trabalho extra, é um algo a mais, entendeu? Cada um tem sua profissão. E não existe a profissão no Brasil do árbitro de futebol, porque poderia ter, né, cara? Inclusive, o árbitro teria que ser penalizado como forma também de aprender com os próprios erros. Sim, senhor, sim, é isso aí. E essa foi a 27ª rodada do Brasileirão, que aconteceu tudo isso aí, tem mais polêmica aí, viu? Agora nós vamos falar daquele grande jogo, né, Arnilson? Um grande jogo que teve uma polêmica também, que a gente estava falando e comentando aqui sobre aquele juiz que a gente narrou o jogo, né? Que a gente narrou o jogo, o Abate Abel, né? O nome da fera aí. É uma polêmica. Diga-se de passagem, Arnilson, o negócio ferveu, o caldeirão pegou fogo. Foi gente que não teve pênalti, não teve expulsão. O negócio ficou feio ali pro São Paulo, né, Arnilson? Cláudio, a gente fez o jogo, né? Flamengo 0, Cruzeiro 0, arbitragem do Ramon Abate Abel. Na verdade, ele não abate Abel, ele abate o futebol. Foi uma arbitragem horrorosa. E aí ele foi premiado com o jogo de domingo, né? O derby, né? São Paulo e Palmeiras. Um cara que não poderia nem apitar, cara. Apitou um jogo da quinta-feira, vai apitar o jogo de domingo, um jogo desse tamanho, cara. Mas tem um detalhe, né? Ele é queridinho. Ele, no ano passado, ele teve que ir para reciclagem. Ir para reciclagem. Que Por hoje não quê? fala mais Não reciclagem, né? fala, agora fala que vai fazer treinamento, né, cara? Faz treinamento, não é Treinamento. O mais Ramon isso. Abate Abel apitou jogos do Mundial de Clubes, fez boas exibições, mas esse é um árbitro que ele com certeza tem mágoa, não gosta de um outro, de um time ou outro, e sempre está pensando em privilegiar alguém, tá, Cláudio? Eu estava olhando hoje, o William Godoy, ele fez um dossiê onde ele levantou só nesse campeonato brasileiro 16 falhas de arbitragem que fizeram o Palmeiras ganhar 15 pontos. Então, essa pontuação que o Palmeiras tem, segundo o William Godoy, deveria ser menos 15 pontos. Inclusive, o jogo de ontem foi muito interessante. São Paulo ganhando de 2-0, 2-0. Teve um pênalti que todo mundo falou que foi pênalti, menos ele, que ele abre o bracinho assim, ó. Não, não foi não, não foi não. Não importa se foi intencional ou não foi intencional. Ah, foi um escorregão. Mas o Alan, o defensor aí, aquele que chegou para impedir que a bola chegasse no Tapias, ele chegou primeiro no carrinho, não acerta a bola e causou a falta no jogador do São Paulo que ele ia fazer o gol, tá? Pênalti. Um lance como esse aí também poderia ser punido com amarelo, mas também não foi. E o Andréas Pereira não foi expulso, viu, Arnilson? O Andréas Pereira, isso aí é Mas lamentável. lembrando aí que o Rodinei esteve jogando pelo time do Internacional e foi um jogo que custou caro. O Flamengo havia emprestado o Rodinei ao Internacional e o Rodinei só poderia jogar contra o Flamengo mediante o pagamento de R$ 1 milhão, e aí um torcedor do Internacional pagou. Aí o Rodinei entrou em campo e teve um lance ali que ele chega atrasado e atinge a perna do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz foi lá e falou com o árbitro: não, foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer. Não expulsa ele, não. E o árbitro falou assim: sem querer também é falta. E aí o Rodinei foi expulso, o Internacional ficou com um a menos e o Flamengo venceu aquela partida. Parecido, não exatamente igual o lance do Andréas Pereira, ele passa a perna por cima da bola e vai com força. Não tem essa de que a perna estava leve, não. Não tem essa, não. Ele não tirou a perna, a bola vai
encontro ao jogador do São Paulo, lance de expulsão. Lance de expulsão. Com certeza que não foi E expulso, não né? foi. É aí onde entra claramente o juiz quando ele apita um jogo, o árbitro quando ele chega a apitar, Nilson. Porque às vezes ele vai lá no VAR, ele vai no VAR, dá aquela olhada pro VAR, vê tudo o que está acontecendo, vê o jogo em andamento, vê ali em qualidade, em 4D, 3D, ele tá vendo ali uma imagem boa. E por que que o árbitro chega ali, não tem moral, vai pro VAR, o VAR também, quando chega as imagens, o VAR também não tem moral. Hoje está tudo investido, o árbitro não sabe o que, às vezes sabe, não sabe o que deu, às vezes vai lá nas câmeras, porque as câmeras, Nilson, elas dizem a verdade, elas falam a verdade, cabe o VAR, né, e o árbitro apitar com mão de ferro e dizer aquilo que está certo, Nilson. Cláudio, o regulamento do futebol é mundial, tá? Tanto é que um árbitro brasileiro pode apitar um jogo nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer lugar do mundo. As regras, o regulamento esportivo, regras de futebol, de jogo de futebol, é o mesmo, né? Inclusive, é a Federação Internacional de Futebol Association, a FIFA, que cuida disso. Então, nesse caso aí, a decisão da CBF, que vai ficando sem credibilidade, a comissão de arbitragem da CBF sem credibilidade, porque um árbitro que está mal, ele é escalado para um grande jogo e ele causa muita polêmica. E olha, futebol vai perdendo a graça, viu? Foi por isso que eu deixei de assistir Fórmula 1, Rubens Barrichello entregando lá, entendeu? Diminuiu a velocidade, veio outro carro da mesma equipe para vencer a corrida, o Felipe Massa, entendeu? Esse tipo de coisa desagrada o torcedor. E aí, né, Claudio, hoje nós estamos no tempo das casas de aposta. É isso aí, eu já ia comentar isso aí com você, as casas de aposta, o que que tá acontecendo com nossos jogadores também, Arnilson, é polêmico isso aí, a gente vai entrar numa coisa muito polêmica que todo mundo tá falando do esporte, eu digo mundial, sobre as bet, eu queria que você me traz aí um assunto de bet, que sempre quem foi ali, o jogador que foi punido, e o árbitro não foi punido. Eu quero que tu me traga um pouco desse tipo de situação para o nosso internauta. Às vezes ele está vendo um jogo, mas ele não vê detalhe. Aqui você vê detalhe. Quando eu estou narrando, eu vejo poucos detalhes. Mas quando você está comentando, você vai ver vários detalhes. Então teve vários exemplos aí, né, Arnilson? Da bet. Como é que tá as bet hoje? Porque o torcedor, só um instantinho, Arnilson. Desculpa eu estar te interrompendo, porque os torcedores já estão desacreditados do futebol brasileiro, Arnilson. Isso tem que parar com isso aí, isso tem que parar. Eles têm que tomar conhecimento de tudo que eles estão fazendo, que tá errado o futebol hoje. Só tem futebol porque o torcedor vai lá, ele paga seu ingresso caro, ele não quer ver jogo de fachada, ele não quer ver jogo de compadre, ele quer ver jogo jogado. Porque no tempo que eu jogava, o torcedor ele ia lá para ver o jogo jogado, Arnilson. Então eu quero que você me explique um pouco sobre as bet, os jogos de azar, que eu creio minha opinião própria formada, que as bet são uma das que está influenciando muito o jogador dentro de campo, viu, Arnilson? Cláudio, vamos falar aqui do Lucas Paquetá, né? Futebol inglês. Lucas Paquetá também, caso de cartão amarelo. Passou 2 anos e meio sendo investigado e foi julgado inocentado. Será que isso não teve nenhuma consequência financeira para o Lucas Paquetá, para o clube dele? O Lucas Paquetá ia ser vendido para o Manchester, acho que é Manchester City, por 100 milhões de euros. Só o Flamengo ia ganhar uma bolada aí de uns 40 milhões de reais com essa transação. 2 anos e meio foi inocentado. O treinador da seleção brasileira, Fernando Diniz, disse que não ia convocar o Lucas Paquetá porque ele estava envolvido nisso aí. Quer dizer, já fez um pré-julgamento condenando o jogador que depois de 2 anos e meio foi inocentado. Um caso aí de bet também. O Luiz Henrique, craque do Botafogo, craque do futebol brasileiro, teve que fugir do Brasil para se esconder lá na Rússia, lá em Moscou. O Botafogo o vendeu para jogar lá onde ninguém assiste futebol, né? Onde a Rússia está impedida de participar das competições do futebol asiático e europeu, né? Então, o Luiz Henrique só joga futebol russo. Então,
você ter uma ideia, o caso de Bet. E recentemente também o Bruno Henrique, né? Isso, o Bruno Henrique do Pegou Flamengo, 12 né? jogos de punição por conta de uma bet, porque ele falou que ia tomar o segundo cartão amarelo e tomou o segundo cartão amarelo para o Flamengo. Não prejudicou o Flamengo, não prejudicou o outro clube, não prejudicou o futebol, coisa nenhuma, porque o jogador também tem isso, o clube também tem isso. Olha, você pega o segundo cartão amarelo aqui, pega o terceiro amarelo aqui, porque o outro jogo é onde um time menor e a gente coloca um outro jogador. E aí, ó, o Bruno Henrique foi condenado por caso de bet. Aí, lembrando, Claudio, 2005, nós tivemos a máfia do apito do futebol brasileiro, Máfia do apito. que Parece afetou, coisa de filme, viu, Anilson? Máfia do apito. afetou 11 partidas. Então, 2005, o campeão foi o Corinthians, tá? Então, 11 partidas tiveram que ser remarcadas, jogadas novamente. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2005 e foi o árbitro, o Paulo César Danelon e José Edilson Carvalho que foram banidos do futebol, né? E, bom, isso não tem nada a ver com bet, mas nesses tempos de bets, eu fico com vergonha de ver que o patrocinador da CBF, da Seleção Brasileira, da CBF, é o mesmo patrocinador do Flamengo. Para mim, isso não casa bem, não cheira bem. Eu acho que as bets estão entrando demais, entendeu? E outra, a arbitragem, cara, tinha que ser investigado esses casos de arbitragem. Já tivemos casos da máfia do apito. Então está muito recorrente. Olha, na segunda rodada desse Brasileirão, eu acabei não escrevendo quem foi o árbitro. O Palmeiras foi beneficiado com duas marcações de pênaltis equivocadas. Sport 1, Palmeiras 2. Então, amigo, tinha que olhar a Polícia Federal, Ministério Público, criar um tribunal também para avaliar esses casos judicialmente no meio futebolístico, porque tá feio, cara. Tá feio. O VAR veio para resolver, o VAR é um problema. A arbitragem que resolvia tudinho agora é um problema. Ou seja, juntando o VAR e a arbitragem, nós não temos um, uma boa partida de futebol. Parece que eles não se entendem, não se comunicam. Nós temos muitos árbitros ruins, mas estão aí. Anilson, e eu também eu queria uma opinião sua, você mais especialista nesse assunto, sobre essas bets, elas estão atrapalhando o futebol brasileiro ou ela está fazendo o jogador crescer o olho para ganhar mais? Eu quero a sua opinião sobre esse tipo de comentário que a gente está falando agora. O que acontece, você me colocou aqui numa situação delicada. Eu vou ver o que eu posso falar. As bets favorecem sim quando patrocinam os times de futebol. Tem muitos times aí, Cláudio, na situação financeira horrível, horrível, cara. Times praticamente falidos. E outra, vivem de quê? Renda, Jogos de aposta? renda do jogo de futebol, renda baixíssima, porque o time faz uma campanha ruim. Aí vive do direito de imagem e também do patrocínio de bets, né? Olhando por esse aspecto, é positivo, mas eu tenho uma preocupação. Está tendo muita coisa errada. Essas bets estão sendo, inclusive, favorecidas. Para mim, o caso do Bruno Henrique é um caso muito bobo. O caso do Luiz Lu- Henrique, muito bobo. O caso do Lucas Paquetá, que a Federação Inglesa perdeu na justiça depois de 2 anos e meio. O que aconteceu com a Federação Inglesa? Foi punida? Não. E aí, o Luiz Henrique teve que fugir, cara. E diga-se de passagem, o ano passado teve jogadores do Vila Nova de esquema também de bet, jogadores do Anapolina, né? Que eu não sei te falar que eles foram banidos do futebol brasileiro. Só sei que lá em Goiânia ficou uma negação sobre as bets, que os meninos das apostas, ao jogar, eu ganhava aquela quantia para fazer aquele tipo de jogada. Cara, isso aí também, o jogador, eu vou falar aqui, o jogador, ele tem que se policiar. Se ele ganha o salário dele lá, compensa sim. Arnilson, eu digo aqui com o coração triste, Mais porque uma coisa ainda. eu joguei bola, Arnilson,
né? O coração meu entristece porque o jogador tem qualidade. O jogador amador tem qualidade, o jogador profissional tem as suas qualidades. Então o jogador brasileiro ele não pode se envolver nesse tipo de coisa, de bet. Ele jamais pode se envolver nesse tipo, porque ele ganha bem. Eu não digo o amador, o jogador amador não ganha bem. Que podia fazer e não faz. Porque eles veem que aquilo lá é uma falta, eu digo, de quem não tem caráter, Anilson. Quem não tem caráter. O jogador ele jamais pode se envolver, pegar um dinheiro. Ah, eu vou te dar 100 mil pra tu ganhar um cartão. Mas não, não. Ele ganha, o profissional ele ganha pra isso. Então ele não tem que se esconder, não. Ele tem que ficar atrás do salário que ele ganha e trabalhar muito. Trabalhar muito pra ninguém acusar ele, como acusa uns e outros aí, que às vezes nem faz isso e vai pro pau do mesmo jeito. Olha, segundo a CBF, a arbitragem brasileira tinha 99% de aprovação. Hoje já se fala em 88%, que para mim eu não acredito. Você vai lembrar que no ano passado abriram uma CPI sobre o futebol brasileiro, uma CPI que foi muito mal conduzida, um senador aí que só queria aparecer, falava bobagens e bobagens, começa com a letra K, o nome dele, tá? Mas não é Cururu não, tá? Você lembra que o John Textor, né? John Ele Textor colocou, é o presidente do Botafogo, né? colocou em xeque a confiança do futebol brasileiro. Olha, saber do erro é uma coisa. Com certeza ele sabia de muita coisa. Agora, provar, meu amigo. É outra coisa, né? Então, só lembrando, tivemos uma CPI aí da arbitragem, né? Do futebol brasileiro. John Textor colocou em xeque a credibilidade do futebol brasileiro. Isso agora, no ano passado, tá? E agora de novo, cara. Foi, o ano realmente, você trouxe um assunto aí muito importante, John Textor, presidente do Botafogo, ele disse que ia jogar o lixo no ventilador para não falar outro nome aqui, viu? Mas ele falou que ia jogar. Nada, né, mas é isso que acontece, se não tem prova, Nilson, então não tem argumento. Mas ele fez muito barulho. Fez barulho demais. Fez barulho. E é isso aí, então, a gente daqui a pouco já tá terminando o nosso, né, Claro, o nosso zona de aí, ataque. né? Agradecer aí os heróis que aguentaram ouvir as nossas bobagens, né? São nossos internautas que nos acompanham, né, Nilson? Um abração para cada internauta aí. Vai lá, se inscreve no nosso canal, viu? ARN Studio, né, Nilson? Para se inscrever no canal, né? Fala aí para eles se inscreverem lá, que a gente tá precisando daquele apoio para chegar até 1 milhão de inscritos aí no canal. E a semana que vem vai ter jogo, né, Nilson? Ao vivo aqui pelo estúdio ARN Studio. Nós estamos aguardando aí a chegada de alguns equipamentos e, por incrível que pareça, vai demorar a chegar, né? Um equipamento muito importante para o trabalho aqui do nosso diretor, o Wenderson Souza, né? E não sei, Cláudio, se a gente vai fazer na próxima semana, mas a gente agradece muito porque a gente está na fase de testes, mas nós estamos melhorando. Eu acredito que o programa de hoje já vai ter ficado melhor do que a transmissão do último jogo que nós fizemos, né? Com certeza, com certeza. E também a gente trabalha nos patrocínios, né, que estão acompanhando a gente, né, Arnilson? A gente vai poder falar aqui, né, dos nossos patrocinadores, né? Tá aí a Corpo Seda, que fica aqui na rua. Dá o nome do endereço aí da rua da Corpo Seda, Arnilson. Rua Najib Mutran, 355 da Cidade Nova, onde você aí, ó, que precisar de roupa íntima para homem, para mulher, para criança, recém-nascido, entendeu? Pijamas, calcinhas, sutiãs, meias. É uma gama geral aí de cuecas. produtos, né, Arnilson? Vai lá, o atendimento é muito bom e geralmente tem promoção. E agora, dia 12, Arnilson, Dia da Criança, tem promoção lá? Ah, Cláudio, eu acredito que sim, viu? Eu não combinei com a patroa. E nós temos a podologia, né, Cláudio? Tem, tem sim. Pé feio, unha feia, o que é que você recomenda? Pés Bonito Podologia, que fica ali na folha 16, viu? Quadro especial, pertinho da Heineken ali. Vocês vai lá e procura a podóloga Milka Marinho. Ela faz um preço que cabe no seu bolso. Cláudio? Pés Bonito Podologia, na folha 16. Fica ali do lado da pracinha da Igreja Católica, viu, Arnilson? O salão de estética mesmo? É lá na folha 16. Fica ali em cima ali da panificadora Deus Proverá. Um abraço pro Elvis, que é da panificadora Deus Proverá. E aquela unha torta, Cláudio?
Ela desencrava, unha encravada, Ela não desentorta a unha, não. Desentorta a unha, ela faz tratamento na unha. Pessoas com diabetes é só lá. Fica ali na folha 16, em cima da panificadora, top. Deus proverá, viu? E também um abraço para quem nos acompanha também, o Gervelso. Manda um abraço pro Gervelso que ele nos acompanha, da SA Tech, viu? É, Gervelso, o Cláudio só fala de bem de você, tá, cara? Amigão aí, ó. Um abraço para SA Tech Celular, um abraço, Gervelso, um abraço pro nosso amigo Gleice, da Churrascaria da Lu, viu? Um abraço, Gleice. Que vai ser parceiro nosso também, Amorim Veículo, todos esses vão ser parceiro e patrocínio oficial, viu? Daqui do RN Sport, viu, Arnilson? Isso. Todos eles aí já vai estar com a gente. Zona de ataque. Isso, esse foi o programa, já com, o terceiro bloco foi esse aí do programa Zona de Ataque, rapaz. Olha, nós chega atacando tudo. Aqui não escapa ninguém, nem jogador, nem torcedor, nem árbitro. Né, Arnilson? Nós chega aqui, nós fala mesmo que tem que falar, tá aqui o Arnilson, o homem já é especialista no comentário, tá aqui o Cláudio Pereira também. Então, galera, dá um abraço pra nossa galera aí pra gente se despedir, né, Arnilson? Olha, fica feliz, agora nós temos 82 inscritos. É muito? Não, não é muito não, mas a gente fica muito feliz, muito agradecido e dizer que nós estamos crescendo, estamos melhorando o nosso trabalho. Próximo trabalho vai ficar melhor do que o último. Todos nós estamos melhorando. Nosso diretor aqui, o Anderson Souza, você e eu também, né? Então, equipamento aqui, nós estamos testando equipamento para fazer o melhor para você. Esse foi o programa Zona de Ataque e eu vou dizendo para vocês mais uma vez uma boa noite, nossos internautas que nos acompanham pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e também nos grupos de WhatsApp que o Cláudio Pereira e o Arnilson faz parte. Um grande abraço aí, vou falar para você aquela palavra que você gosta, viu, Arnilson? A gente termina com ela. Seja bom, seja humilde, seja honesto. Uma pessoa ruim a menos nesse mundo. Fui! Um abraço, Arnilson! Boa noite, Anderson! Ei, garoto.